Amém, Senhor. Graças a Deus, você pode sentar. O Senhor está falando aqui, não vou ler toda a parábola, mas vamos ter outras escrituras para embasar bem este assunto. E às vezes é melhor a gente dar uma parada e ensinar, né? E fica até um pouco mais lento a maneira de se expressar, e até mesmo a gente está falhando meu som. A gente procura meios, né, para que as pessoas possam entender melhor. Ontem eu estive fazendo um culto na casa do irmão Inácio e desceu no meu coração um desejo de falar Apocalipse capítulo 20. E foi um ensinamento que me parece que aquilo era tão novo, parece que era a primeira vez que estava tratando daquele assunto. Aqueles irmãos, eles realmente sentiram-se abençoados. Aquilo moveu o coração deles, aquilo compungiu o coração daqueles amados ali. Porque quando nós ensinamos a palavra, o intuito disto é posicionar a igreja, posicionar os eleitos, porque só os eleitos podem posicionar. Se não for, não vai ter como trabalhar com aqueles que não têm eleição. Nunca irá se posicionar pela palavra. Eu gostaria de fazer um comentário que o próprio irmão Brana fez, lembrar que Uzias tinha tudo como rei. Inclusive era muito respeitado como rei. Deus o abençoou de uma maneira maravilhosa. Está no capítulo 6 do profeta Isaías. Mas quando ele saiu da sua posição para assumir o lugar que não era dele e que só o sacerdote podia ministrar, oferecer incenso, então tudo que ele tinha, ele perdeu. Ele não foi mais rei, porque ficou leproso, não teve mais acesso à sociedade, ou à família, quem quer que seja, amigos, porque ele foi para o isolamento, e ali ele morreu. Mas quando ele entrou dentro do santuário para oferecer incenso, ele foi advertido, e o sacerdote sabia o resultado final daquilo, e disse: olha, você não faça isso não lhe compete fazer. Mas ele, diz o profeta, ele ficou tão orgulhoso, com o reino tão próximo que ele tinha, que ele estava no lugar certo, a posição dele era aquela de rei. E ele achou que, sendo abençoado, e Deus, tudo o que ele pedia, Deus dava para ele, concedia a ele, ele achou que Deus também ia deixar ele passar. E Deus fez questão dele assumir uma posição que na verdade não era dele, que era de sacerdote. Mas Deus não deixa passar. Deus, ele permite que nada prospere fora de sua palavra. Deus permite que as pessoas omitam a palavra e elas continuem de maneira abençoada por Deus. Deus abençoando as pessoas fora da palavra. Isso não acontece.
somos abençoados enquanto guardamos a palavra. O momento que deixamos a palavra, Deus nos deixará. Porque Deus, Ele é a palavra. Quando nós não guardamos a palavra, Ele não tem nenhum compromisso conosco. Nenhum compromisso. Foi o caso de Uzias, que está em Isaías, capítulo 6. Aí, tudo que ele tinha, ele perdeu. Perdeu. Olha o resultado final. Leproso. Olha o resultado final. Separado. Segregado. Olha o resultado final. Doente. E sem ter nenhuma liberdade. Por quê? Porque ele tinha. E tudo que ele tinha, ele perdeu quando ele entrou numa área, entrou em um ofício que não lhe pertencia. É uma grande lição, está na mensagem Homem Chamado por Deus. Mas quero dizer para vocês o que o Senhor está fazendo aqui, que o Senhor disse, até aquilo que eles têm, lhes será tirado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que não tem, lhe será tirado. É um quadro bem dramático. Nós estamos chegando numa hora definitiva. E não precisa ninguém dizer que é e nem dizer que não é. Porque aquilo que somos irá se manifestar. O que nós somos irá se manifestar. Agora, as pessoas começaram, muita gente começou a sua vida com Deus tão bem. Né? Começou tão bem. Mas só que não entendeu que Deus trabalhava dentro daquilo que tinha dado a ela. E quando ela passou a assumir aquilo que Deus não lhe tinha dado, então ele perdeu tudo. Se nós chegamos na igreja para ouvir a palavra, e o nosso objetivo é alimentar da palavra, o nosso objetivo é ter companheirismo ao redor da palavra e adorar o Senhor. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui pela causa do Senhor. Um homem deve ser atribuído a ele somente aquilo que ele é. Quando passa daquilo que ele é, ele torna-se um personificador. Ele torna-se um tropeço para o povo. Todo ministro verdadeiro, ele quer chegar só aonde Deus o tem levado. Não dê nada a mais para aquele homem, além daquilo que Deus deu a ele, só. Tá? Não faça dele uma divindade. Não faça dele uma pessoa especial. Tá? Não tem homem nenhum especial. O que é especial em nosso meio é o Espírito do Senhor. Porque você fala, o povo vai cair, o povo vai se apostatar, o povo vai se desviar, o povo vai tomar um caminho errado. Não é isso que estou dizendo.
O povo vai tornar até mais assíduo ali naquela igreja, vai tornar até mais fiel àquela igreja, mas não é por causa do Senhor, é por causa do personagem que está lá. Porque se um dia aquele homem não existir mais, sair de cena, as pessoas vão mostrar que eles iam ali só por causa dele, não por causa do Senhor. Não eram verdadeiros adoradores. O tropeço é esse, que aquilo vai durar enquanto o homem durar. O dia que ele deixar de existir, aquele grupo vai se fragmentar e aos poucos vai se dissolvendo. Agora, quando nós estamos trazendo a igreja na revelação, na rocha, na palavra, então nós vamos sentir na igreja a definição dos que estão ouvindo. Dê a palavra para o povo, pregue a palavra, ensine a palavra, e nós iremos ver os resultados disso, sem sombra de dúvida. O Senhor Jesus nunca foi um pregador eloquente. Leia os sermões do Senhor, leia. Ele falava a língua popular, e ele falava o que o Pai lhe mostrava, e ele sabia que só a semente eleita ia captar o que ele estava falando. E embora tinha muita gente ao seu redor, embora as pessoas iam até para ver a manifestação de demônios, cura de doentes, como um espetáculo. Mas quando você lê na Bíblia que leprosos, paralíticos, pessoas à beira da morte foram ao encontro dele, não foi para ver um espetáculo. Eles foram, na verdade, pedir socorro a ele por causa da condição miserável que vivia. E outros que foram ao encontro dele, porque eles queriam ver de perto, na verdade, o que tinha chegado a eles. E se aquilo era aquilo mesmo, então eles abraçariam. Foi que um homem escondeu na ramagem de uma árvore chamado Zaqueu, e ele tinha um coração sincero. Ele queria ver o homem de que tantas pessoas falavam. Mas quando ele foi surpreendido do Senhor chamar ele pelo nome, aquilo mudou a vida de Zaqueu, mudou a vida de Pedro, quando ele falou, o seu pai chama Jonas, mudou a vida de Natanael, mudou a vida da mulher do poço, mudou tantas pessoas. Agora, por que o Senhor não mudou a multidão toda, e foi um pequeno grupo que foi mudado, mas não foram todos que ouviram? Qual é a intenção que eles iam? O que tinha no coração deles? O pouco que eles tinham, eles perderam. Eles foram, talvez, para certificar que ele era um falso. Foram para certificar, para comprovar se ele realmente não era apenas um leitor de sorte, alguma coisa mística e nada verdadeiro. E outros iam também com o objetivo de só receber
os benefícios e depois deixá-lo de lado, e muitos fizeram isso no caso dos leprosos. Mas muitos iam, e quando chegava a simples maneira dele falar, ele falava poucas palavras, e não eram palavras eloquentes, não eram palavras de elogios, não eram palavras para saudar uma grande autoridade. Ele não podia falar o que ele queria, ele falava o que o Pai tinha mostrado a ele, porque aquilo atingia a semente, trazia semente para fora. E agora, a mensagem que Deus tem nos enviado, ela é o próprio Senhor, pelo Espírito. Nós não estamos buscando beleza, multidões, e nem sermões polidos. Nós queremos ouvir, na verdade, aquilo que levanta a nossa fé para estar no rápido. Aquela fé que uma vez foi dada aos santos. Uma vez Abraão teve aquela fé e foi o pai da fé, é o nosso exemplo. Nós estamos buscando um caminho para ir embora daqui. Não é o caso, né? Não é o caso que eu posso chegar na igreja, eu posso ficar entre o grupo de irmãos, porque o meu pai foi dessa igreja, minha mãe foi dessa igreja, é por causa disso só. Por isso que eu vou lá. Eu vou lá até porque, na verdade, não tem outro lugar para ir. Isso não vai funcionar. Isso vai ter um fim. Ninguém pode viver uma dupla personalidade o tempo todo. Ninguém pode ser um imitador o tempo todo. Ninguém pode personificar o tempo todo. Porque quem está crescendo, quem está galgando os degraus da fé, eles agarram a isto e vêm aqui para sair melhor. Outros vêm só para experimentar, outros vêm só para dar uma resposta para a sua própria consciência. Então, esses que chegaram a Jesus, o Senhor disse, até o pouco que eles têm será tirado. Qual aquele pouco? Eles tinham um pouquinho de religião. Eles tinham um pouquinho de temor. Eles tinham um pouquinho de alguma coisa. Mas este pouco, até isto foi tirado deles. Mas aquele que tem eleição, aquele que é semente, aquilo foi acrescentado. Acrescentado até chegar à medida completa da estatura de Cristo. É muito fácil entender isto. Por que que Caifás profetizou? Está lá em São João. Ele disse que convém que um homem morresse para que uma nação toda não perecesse, profetizando sobre a morte de Cristo. Ele estava no posto dele, ele era sacerdote, ele profetizou, Caifás profetizou, convém que um homem só morra, para que uma nação não pereça. Então ele tinha religião, mas isso que ele tinha, até isso ele perdeu, tá? Mas um homem que não tinha nada, uma mulher que não tinha nada, quando encontrou com a palavra, e a palavra foi acrescentando dentro deles. Porque eles tinham uma coisa que ninguém podia descobrir. O seu nível intelectual, ou pela sua linhagem familiar, não. Só
ficaram sabendo que eles eram escolhidos do Senhor, quando, na verdade, o Senhor fez um sinal diante deles, eles permaneceram lá do Senhor, e cada passo daqueles homens no dia a dia, eles estavam mais firmes, até que chegaram no Pentecostes, e até que eles entraram dentro da era de Éfeso, e morreram como mártires. Provaram que eles tinham, e Deus acrescentou. Agora, deixa eu ler um trecho da mensagem, a palavra é a semente original. O Senhor, Ele era aquela semente que Eva deveria ter produzido. Você compreendeu isto? Ele era a semente que Eva tinha que produzir. Mas ela hibridizou, descrendo na palavra de Deus. Então ele era, pela semente, a única forma que a vida pode existir na reprodução da vida. A vida deve vir através daquela semente. Aquela semente teve que morrer em sequência para liberar a vida. Não pode ver você, isto foi para isto que a água foi dada, para regar a semente. O Espírito Santo, isso é fundamental, quer ver? Ó, e o Espírito Santo, que estava no Éden, era para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Porém, quando hibridou a semente, ela morreu. Então, lá no jardim do Éden, o homem foi colocado lá para viver, e não para morrer. Mas a morte veio pela a hibridação. Agora você nega a semente da serpente? Então eu te perguntarei, para que esses serviços funerais, ela era híbrida. Cada um de nós é um híbrido do original. Esta é a razão que você está constantemente morrendo. Um germe de vida vindo da verdadeira semente que Deus provou que era isto, era a sua semente. Ele o ressuscitou outra vez, que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez, através do nascimento, através do ventre da sua noiva. Agora, escute isto. Nós temos que recorrer o que a Bíblia fala. O profeta diz que a mulher não tem semente. Para começar, eu quero mostrar isso na mensagem Futuro Lar. Tá? Deixa eu tomar duas passagenzinhas aqui e mostro para vocês. Futuro Lar. Vamos lá. Aqui está, ó. 321 a 330. Agora, a mulher, Deus disse, porque eles fizeram isso, disse, eu colocarei inimizade entre a tua semente, que é a semente da mulher, e a semente da serpente. E a mulher não tem semente,
eu estou lendo literalmente, a mulher não tem semente. Veja, já parou para pensar nisso alguma vez? Ela tem um campo, mas a semente não. A serpente tinha já colocado sua semente ali. Preste atenção. Por que nunca mais um animal cruzou com o ser humano? Parou para pensar? A serpente, e foi Adão que deu o nome para ela. Porque você sabe que todos os animais que tinha no jardim, Adão disse o nome deles, e assim foi. Então Adão deu nome à serpente, ele conhecia a serpente. E a serpente tinha uma grande aproximação do homem. E sabemos pela palavra que Satanás tomou a semente que a serpente tinha, antes que a semente de Adão chegasse naquele campo, ele foi naquele campo e pôs a semente dele primeiro. Eu vou ler algumas escrituras daqui a pouco. Quando Adão estava no jardim, estava só, Deus foi lá e tirou a mulher de onde? De Adão. Mas não tirou a semente ficou em quem? Em Adão. Agora essa semente ficou em Adão, não vá fazer uma confusão com Deus, que eu sei que para quem estou falando aqui, presente, quem está me ouvindo pela a nossa página, sabe o que eu estou falando? Porque um tempo atrás aí, um irmão disse para mim, o senhor vai levar um choque comigo hoje. Falei, eu estou acostumado com choque, já fui eletricista quando eu era mais novo mesmo. Pode mandar bala aí, o que você vai dizer para mim? Você sabia que Eva ia trazer os filhos pelo sexo? Eu disse para ele assim, eu mostro para o senhor que o profeta disse, se isso é assim, então você está fazendo uma confusão sexual com Deus. Está lá nos selos. A semente estava em Adão. A mulher tinha um campo. Então Adão tomaria a semente e colocaria em Eva, e Eva ia encher a terra, ia crescer, frutificar e multiplicar. Porém, esse processo foi interrompido. Agora, veja porque somos híbridos. Porque a semente que Adão tinha era a palavra. A semente que nós estamos recebendo é a palavra. Mas por que agora então que Satanás, sabe o que ele faz? Ele não põe a semente em palavra, ele põe uma mentira. E dessa mentira ele põe uma semente original, carnal. Ele pôs uma semente, na verdade, era um ato carnal. A semente foi um germe espermatozoídico. Essa foi a semente que ele pôs lá. E desta semente, então veio toda a humanidade, através de uma maneira híbrida. Mas o Senhor, a queda do homem, Deus tem um povo. E todo esse povo do Senhor estava no pó da terra. Ele ia redimir esta gente. Por isso que a palavra é a semente. Amém? E o Espírito é a água. Então, se você joga água numa semente, ela terá vida para fora. Agora, se você joga água num campo o tempo todo que não tem semente, não vai ter nenhum resultado. Não adianta você trazer uma mensagem do Espírito Santo para um povo que não tem semente para se reproduzir novamente.
Não adianta. Agora, aonde tem semente, tem água para cair sobre a semente. Tem o Espírito, porque o Espírito veio sobre o homem no dia de Pentecostes. Agora, se não tem semente, nada pode acontecer. Então, Deus, por isso que o profeta usa o termo subproduto, porque a mulher saiu e não tem semente. A igreja tem semente? A igreja não tem semente? Tá? Quem pôs a semente nela? Cristo. E quem está irrigando essa semente? O Espírito Santo. Amém? Agora isso está dizendo assim, isso é o que ele está dando para a igreja. Ele abriu a palavra, revelando os mistérios. Estou falando diretamente da semente da serpente, que nos fez mortais. Acabamos de ler, eu li esse trecho aqui agora mesmo, dizendo, o homem nasce, envelhece e morre, nasce, envelhece e morre, porque ele não é o original, ele é híbrido. O primeiro que veio original foi Cristo. E quando pegaram essa semente original e colocaram na sepultura, aquilo não satisfez o que a sepultura queria. Aquilo não satisfez o que o inferno queria. Queria que ele apodrecesse. Queria que ele ficasse na sepultura. E depois fizesse lá um memorial. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz fulano de tal. Data de nascimento e data de falecimento. Lá não tem uma lápide. Aqui enterraram Jesus de Nazaré. Ele nasceu em tal e morreu em tal. Não tem, porque ele é o primogênito de toda a criação. Quando colocou na sepultura, a sepultura não o segurou. Quando colocaram na sepultura, o inferno estremeceu. Ele é a semente original. Esta semente que Eva ia trazer, se Satanás não cruzasse o caminho dela no jardim. Agora Deus, ao longo do tempo, Ele está trazendo esta semente agora que Eva não trouxe. Esta mensagem está trazendo esta semente hoje. Esta semente estará na ressurreição. Esta semente irá no arrebatamento. Ela não pode morrer. Ela tem vida perpétua. Amém. Então, se a mulher não tem uma semente, ela tem de permanecer para ter uma semente. Veja, através da relação sexual, aqui trazida por Satanás, a serpente, que não era um réptil, tinha pernas, porque as suas pernas foram retiradas dela. Ela era o mais astuto, a única besta que iria combinar com a mulher. A única besta no campo, selvagem, irracional, que cruzaria com a mulher. E Deus foi lá e arrancou as pernas dela, mudou toda a sua estrutura, tornou-se uma víbora, que a ciência perdeu o fio da meada e nunca ele vai achar. Mas o Senhor, passaram-se os anos todos do Antigo Testamento, desde o Jardim do Éden, 2000 anos até Noé, 2000 anos até Cristo, 4000 anos de Velho Testamento, 2000 anos de Novo Testamento, amém? 2000 anos das eras da igreja. Deus enviaria, no tempo do fim,
um profeta que tomaria as Escrituras e tirava a máscara de Satanás e mostraria a semente dele no jardim do Éden e também mostraria a semente de Cristo hoje na terra. Não houve isso no Antigo Testamento. Isso não aconteceu durante as eras, mas Deus prometeu que neste tempo Ele enviaria o 7º anjo e nos dias da sua voz todo o mistério seria terminado. Amém. E um dos grandes mistérios que o profeta trouxe foi a semente da serpente. Tá? Não vá querer interpretar isso, que isso não tem como interpretar. Adão tinha a semente que fez Adão, foi a palavra. A mesma palavra que gerou Adão, ele traria filhos com Eva. Já que isso foi interrompido, neste tempo do fim agora, Deus, sabe o que Ele faz? Ele pega uma mulher, a sua noiva, a sua esposa, e coloca a semente nela, para que ela possa gerar o que Eva não gerou, trazer filhos da palavra de novo. Você é um filho da palavra? Se você é um filho da palavra, você está se regozijando ao ouvir isso. Isso é o assim diz o Senhor. Amém. Continuaremos. Veja. Através da relação sexual aqui trazida por Satanás, a serpente, que não era um réptil, tinha pernas, porque suas pernas foram tiradas dela. Ela era o mais astuto das bestas do campo. Hoje, a semente de um animal não funcionará. Nada mais. Já tentaram? Não dá certo. Vejam. A vida da semente de um animal não dá certo, não cruza nunca numa mulher. Não vai funcionar. Gente, Deus fechou esta porta. Para um pouquinho, pensa um pouco comigo, quem está lá na internet, quem está aqui. E se Deus não fechasse essa porta lá no jardim? Satanás tinha feito. Ele já tinha uma semente, Caim já estava na terra, e veio famílias e famílias. O mundo hoje todo é caimita, né? Tudo hoje é semente da serpente na terra. É uma quantia tão grande que não dá nem para calcular. Os eleitos são poucos. Mas se a serpente continuasse vivendo, Satanás ia fazer de novo a mesma coisa. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Mas Deus foi lá, fechou a porta. Se Satanás tentasse buscar um animal para fazer aquilo, a serpente virou uma cobra. E os outros animais jamais cruzaria com a mulher, jamais daria certo com a mulher. Então a porta foi fechada. Agora chega um homem diante de um povo para pregar a palavra, sem o conhecimento desses mistérios, ele nunca vai trazer fé para esta mulher, para esta igreja ir embora. Sabe por quê? Porque se o homem não tem semente, isso é muito sério que eu estou falando. Se o homem não tem semente, ele não pode pôr a semente da mulher. Vou pegar uma passagem bíblica só aqui, Atos 8. Quando os apóstolos ouviram que Samaria tinha recebido o evangelho,
Isso é Atos 8, 14, 15, 16. Os versículos. Então enviaram Pedro e João para Samaria, porque eles só eram batizados por Filipe em nome de Jesus. E Pedro e João foi lá e deu aos samaritanos o Espírito Santo. Mas parece que a demanda é outra, né? Parece que a demanda hoje não é dar o Espírito Santo para a igreja, é encher a igreja. Parece que hoje a demanda é atender grupos descontentes. Uma mulher que não viveu bem com o primeiro marido, dificilmente vai viver bem com o segundo. Uma mulher que já passou por 3, 4 maridos, não vai dar muito certo com o quinto marido. Pois tem pastores que estão pegando mulher de 4º ou de 5º marido. Isso não vai terminar bem. Eu não digo que as pessoas não possam mudar de igreja. Se o pastor dela não corresponde para dar àquele crente o Espírito Santo, ele tem que buscar uma igreja que tem o Espírito Santo. O profeta disse: procure uma igreja cheia do Espírito Santo e fique nela. Eu estou dizendo, deixa eu abrir aspas. Grupos descontentes, que nunca nenhum pastor o satisfaz. Estão entendendo? Não estou dizendo daqueles arrelientos, briguentos. Aqueles que nunca pastor nenhum satisfaz. Tem apenas uma lua de mel com ele por alguns dias, depois já vai dispensando. Não, estou falando de pessoas, tá, que não sabe que não vai receber nada naquele lugar e que ele precisa, tem um clamor lá dentro, talvez ele não saiba o clamor. O que está clamando? Uma pessoa, quando fica muito tempo sem beber água, ela começa a ter alucinação. Sabe disso? Ela não sabe mais se está com sede, ela está alucinada. Uma pessoa extremamente sedenta pela palavra, chega a um ponto que ela não sabe se tem sede pela palavra, mas algo está clamando dentro dela. Ela tem tanta fome, mas não sabe aonde buscar pão para comer. Tem algo lá dentro clamando para preencher o que está ali. Então, se tem um fundo clamando, é porque tem um fundo para responder. Se a sua alma clama por Deus, há um Deus que responda a que a sua alma está desejando. Agora, você coloca uma mordaça nas pessoas e mata ela de fome, né? Coloca uma mordaça e domina a pessoa no grito, domina a igreja no grito, domina a igreja na personificação. Sabe? Aqueles que não é capaz de trazer o povo para a palavra, tem que trazer ao seu redor, se quiser ser sustentado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja livre, que adora o Senhor, que um pastor que tem o Espírito Santo, uma igreja que tem o Espírito Santo, crentes que vêm adorar de verdade na igreja. É meio raro, mas tem. Nunca ficou sem semente na terra. Mas aquela era a coisa mais próxima. Veja, eles não conseguem descobrir aquela espécie entre o chimpanzé e o homem. Cada um, ao evoluir, desde o pássaro até aos macacos, assim por diante, até o chimpanzé, depois há uma perda.
Ela era a serpente, essa aí não uma cobra. Toda a forma dela se perdeu, porque foi amaldiçoado. Agora Deus não amaldiçoou Adão. Ele poderia ter feito, mas a mesma coisa. Mas ele amaldiçoou a terra, espinhos e cardos. Ela irá produzir. Ele não amaldiçoou Eva, mas disse que Adão seria o seu governante. De acordo, ou seja, de agora em diante, ela não deve tentar alguma pregação ou qualquer coisa. Adão é o governante dela, todos os dias da tua vida. E em dor, tu trarás vida à terra. Mas ele disse, eu porei inimizade entre a tua semente. Olha, deixa eu falar algo aqui, sem ir muito longe no assunto. Sabemos que tem crescido muito um movimento no mundo inteiro e forte, chamado feminismo, não tem? Porque a mulher quer igualdade com o homem, né? Ter os mesmos direitos do homem. Isto é violação da palavra. Violação da palavra. Agora, por que isso está acontecendo? De uma maneira perversa. Porque quem irá dominar a terra? Quem vai ser rei aqui na terra, conforme Apocalipse 20? No reino de Deus, não tem macho nem fêmea, e nem dominador. A mulher não domina o homem não domina a mulher. Eles serão reis e sacerdotes e dominarão aqui na terra. Aí, naquela lei celestial, a divindade no homem em plenitude faz ele co-igual a Deus. Então não tem ninguém maior, ninguém menor. Mas por que nessa hora acontece isto? Porque alguma coisa está acontecendo e o diabo está pervertendo aquilo que está vindo, que é real e verdadeiro. Quando a igreja dominará toda esta terra, tá? E o Satanás está pervertendo isso, querendo isto agora. Isso vai se dar depois que o mundo estiver queimado e nós viremos reinar aqui na terra, numa terra redimida e homens redimidos. Então, é a mesma coisa da pessoa querer algo que não é tempo para aquilo. Tudo que é feito fora de tempo sai errado. Tudo que é feito fora de tempo é abortado. Agora veja bem. Agora ela não tinha nenhuma semente. Ela nunca teve. Então ela teve que receber uma semente por algum meio. Deus lhe deu uma semente por relação sexual, mas Deus lhe deu uma semente, não por relação sexual. Esse é o ponto-chave da revelação da palavra. Mas por criação. Deus não deu, Deus lhe deu uma semente, não por relação sexual, mas por criação. Não podem vocês, pessoas cegas, ver que é a semente da serpente? O que coisa? Satanás chegou lá antes de Adão. Essa foi a semente. Mas ela recebeu uma semente. O que era? O próprio Deus. Ele era o princípio da criação de Deus. A semente é Cristo. O que Maria recebeu?
a criação de Deus, a semente, Cristo. O que a noiva recebe? A criação de Deus, a palavra Cristo. Não uma semente perversa, como aquela do jardim do Éden. Agora veja, aqui. Primeiro, antes de você semear a sua semente, é lógico que você precisa ter um lugar para pôr a semente. Você quer colher uma lavoura? Você tem que ter um campo onde lançar sua semente. Tá? Então, primeiro é o campo, depois a semente. Então, a mulher, diz o profeta, ela é o campo onde Deus pode pôr sua semente. Amém? Mas quando esta semente reproduzir o que foi semeado, o que vai trazer? Volto ao assunto. Você tem um campo. Você quer semear. Você não semeia sem campo, tem que ter um campo para semear. Primeiro tem que ter um campo. Deus tinha uma mulher. Deus tem uma mulher. Agora ele vai colocar a semente de quem? Dele. O que esta semente vai ser? Vai ser a mesma que ele colocou. Vai reproduzir a mesma coisa. Se a noiva é o campo, os eleitos, é o campo do Senhor, então a palavra é a semente. E quando ela concebe a palavra, ela gera a palavra de volta. Amém? Aí você pode ir lá no livro de Hebreus, e Jesus chamou a igreja de seus irmãos. Cantarei louvores no meio da congregação. E ele não terá vergonha de dizer: eu sou o seu Deus, eles são os meus irmãos. Esta semente, diz o profeta, a semente que Eva ia trazer de Adão era Cristo. A semente que a noiva está trazendo, sabe quem é? Cristo. A noiva está trazendo Cristo. Só Ele pode ser raptado. Só Ele pode ser ressuscitado. Nada mais e nada menos do que Ele. Não nos iludamos com qualquer sermão, qualquer ensinamento. Quem vai ser raptado? Cristo. Amém? Quem foi raptado da sepultura? Cristo. Quem vai ser raptado hoje? Cristo. Quando você recebeu a palavra, Deus rompeu as barreiras denominacionais. Quebrou todo o selo romano e tirou você para fora. Agora estamos em plena ressurreição. Que ressurreição é essa? Cristo está sendo ressuscitado na noiva. Só Cristo pode ser ressuscitado. E esta palavra em você, ela cresce até tornar-se um varão perfeito. A estatura, a medida completa de Cristo, e estatura de um varão perfeito é ela. Ela e Cristo se tornam o mesmo. Por isso ela pode ser raptada, sim. Por isso ela tem essa preeminência, tem o poder total da palavra. Porque a palavra cresceu, até que ela se tornou como Ele. Então, quem tem, se dará. Quem não tem, até que não tem, será tirado. Você sabe de uma coisa? Essa parábola, que eu peguei como tema, o versículo 11, mas a voz é dar a conhecer os mistérios. Conhecer o mistério é ser como Cristo. Conhecer os mistérios tem que ter o Espírito dele, a vida dele. Não se conhece mistério através de seminários, de ensinamentos
de uma boa escola teológica, se conhece mistério quando Deus chega e abre o mistério. E quando o mistério é aberto, vem a nós, então, para você aquilo não é mais mistério. Porque você agora faz parte daquele mistério. Essa é a grande diferença. É por isso que as pessoas estão confundindo. Outra parte aqui. 348. Neste não tem nada de embrião nele, apenas um subproduto. Um subproduto do homem. Foi assim que ela chegou aqui para começo de conversa. E ela é apenas um campo. Há um óvulo. Tem o solo fértil para esta vida. E esta vida se instala e se desenvolve. Há um mistério. Ali há um mistério. Talvez você diga, bem, o primeiro chega, os outros morrem. Diz, como que isso termina? E o primeiro será da frente, o primeiro óvulo. À frente, o primeiro germe. Não. Deus cuidou. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se ver se eu chego lá. O Senhor Jesus, Ele teve um corpo, como este corpo, sem pecado. Ele era redimido. Primeiro, tinha que ter um homem caído para manifestar o Redentor. Ele é o Redentor e foi tirado da terra. Agora, aonde estava a semente de Deus? Onde estavam os eleitos? Todos estavam jaz na terra. Você foi levantado do pó. Isso que está aqui é pó. Isto aqui é apenas 60 gramas de cinza se queimar. E nada mais do que isso. Isso é o pó. Isso é o homem. Mas, agora, veja bem. Essa parte de fora é o mundo. Essa parte de fora é a terra. Mas aonde está a semente? A semente não tem que estar dentro da terra? A sua alma é a semente que está dentro desta terra. A sua alma é a semente que está dentro da terra. É como lançar a semente no solo. Tá? Agora, no tempo certo, o Senhor visita esta semente e derrama água sobre ela. E quando ela recebe a água, ela tem uma reação para manifestar o que ela era antes. Amém? A mulher do poço, a alma dela era semente, mas quando o Senhor falou com a alma dela, a água foi derramada naquela semente, e ela manifestou, não do lado de fora, ela manifestou o que estava do lado de dentro. É a mesma coisa de você ler as 7 eras da igreja e ler os 7 selos. É tão fácil entender as eras, porque as eras, tem muito de história nas eras. Mas quando chega nos selos, não tem história, tem revelação. Agora, estes selos que você lê aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, estes selos é o mistério que Deus tinha para revelar a sua semente aqui na terra.
Então ele tinha que fazer com que, nesta hora final, esses mistérios se completassem. E não podia ser completado a menos que ele mostrasse que esses 7 selos está a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo é o germe divino que está na sua alma. Quando fala dos 7 selos e abre a palavra, a sua alma se abre. Por quê? Porque isso já estava aqui dentro. Estes selos estavam aqui. Amém? Mas ele tinha que se despertar, tinha que acordar. Os mistérios estavam aqui. A vida estava aqui, apagada no pó da terra. Mas deixa chegar a estação certa, o tempo de colher a semente, o tempo de ceifar o que ele plantou. Ele veio para colher o que ele plantou. Ele fez a luz, ele fez a água projetar na semente, e esses mistérios saíram para fora. E nós tornamos místicos para o mundo, tornamos loucos para o mundo. Porque Cristo foi um louco para o mundo. Paulo foi um louco para o mundo. William Branham foi um louco para o mundo. Então, ninguém vai achar que você tem a mente normal. Mas quem é louco é quem não tem Cristo. Ninguém pode ter sanidade perfeita sem o Espírito Santo. Me diga que uma pessoa que tatua todo o seu corpo, se desenha o corpo inteiro, está em sua mente sã. Me diga que uma mulher na rua seminua está em sua mente sã. Me diga que uma pessoa que cheira droga está na sua mente sã. Um homem que se embriaga e que fuma está em sua mente sã. Um homem que se prostitui, que adultera, está em sua mente sã. Não! Deixa ele entrar na sua mente perfeita. E a mente perfeita é Cristo. Quando entra nele, essas coisas terminam, acabam e o caminho abre. Porque ele voltou à sua mente perfeita. Ele estava com amnésia. Ele estava no esquecimento. Ele não sabia de nada do céu. Ele não sabia de nada sobre Deus. Ele estava como um filho pródigo. Não sabia nada da verdade, não sabia nada sobre Deus, não sabia nada sobre anjos, sobre os trovões, sobre selos, sobre zeras, não sabia nada sobre a semente da serpente. Tudo estava aqui dentro, mas você não sabia nada. Sabe o que ele fez? Ele veio te acordar. Ele veio bater na sua porta para tirar a sua amnésia, tirar a mente carnal e pôr a mente celestial. Amém. Agora você não tem a sua mente, você tem a mente de Cristo. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Quando você está pregando e chega a certo ponto, você sabe na igreja quem está comendo a coisa e quem está só flutuando. Só flutuando. Mas ele veio para despertar a semente. Oh, onde estão os trovões? Dentro da minha alma. Onde estão os selos? Dentro da minha alma. Onde estão as trombetas? Dentro da minha alma. Onde está a semente da serpente, os mistérios na minha alma? Quando isso falou, isso soou, a campainha tocou, o sino tocou, inaugurou um novo dia, inaugurou uma nova era. Você sai da morte e passa para a vida, sai das trevas para a luz. Por quê? Porque algo mudou no seu interior. Aleluia. Deixa eu terminar isso aqui. Aqui está uma coisa que eu quero passar para vocês rapidinho. O homem é lamentável. Eu tomei uma coisa aqui. Caifás, eu falei dele no começo, que profetizou que um homem deveria morrer,
para que uma nação não perecesse. Ele profetizou e diz assim: porque a ocupação de Caifás era o lugar dele, o lugar certo. Ele era sacerdote e estava no lugar certo, como sacerdote. Mas quando ele profetizou, ele entrou para um lugar do homem errado. Porque quando João profetizou, ele sabia que ele era o Cristo. Quando Elias profetizou, sabia que ele era o Cristo. Daniel o viu. Isaías o viu como criança e crucificado, e também o viu no milênio. Agora, quando ele profetizou, ele falou coisa que até hoje ele não vai ficar sabendo. Ele não ficou sabendo naqueles dias, muito menos depois da morte dele. Ele era um sacerdote no lugar dele. Como ele profetizou, entrou no ofício do profeta. E Deus permitiu que ele profetizasse, porque a Bíblia diz, ele sendo sacerdote, ele profetizou naquele ano. Mas quem deveria profetizar era o próprio profeta que estava na terra, que era o próprio Cristo, o Deus profeta. Então, Caifás era o homem certo, mas tomando o lugar errado. Como Uzias era o homem certo como rei, e tomou o lugar errado. E isso gerou morte. Quando o homem está certo, e o lugar que Deus o coloca é o lugar certo para ele, então você vai fazer com que duas coisas aconteçam: negativo e positivo. Você não pode acender uma luz com dois polos negativos. Ou se for dois positivos, vai explodir, vai dar um curto-circuito. Mas se for um positivo e um negativo, ao encontrar os dois, a luz acende. Esse é o homem certo, que pode acender a luz num tempo de escuridão. E Deus tem nos enviado um profeta, o homem certo, que acendeu a luz no tempo de escuridão. No livro de Gênesis, capítulo 26, vou ler isso aqui, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre ela, os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva do campo, e assim por diante. Deus diz: está tudo aqui, domine, controle isso. Agora vocês frutifiquem, vocês multipliquem e dominem. Deus está fazendo isto agora mesmo, devolvendo à sua semente aquilo que é dela, que lhe é devido. Satanás tem estado por 6.000 anos num lugar que não é dele. Satanás tem estado por 6.000 anos como invasor. Isso não é dele. E ele sabe que nesta hora o preço foi pago. E ele vai ter que sair. Ele vai ter que se retirar. Porque este reino que está aqui não é isso que estamos vendo. O que nós estamos vendo é uma perversão do original.
ele vai ter que sair. Aquilo que Deus falou para Adão e não aconteceu, frutificai, multiplicai, enchei a terra e alimente de tudo que está sobre a terra, aquilo não aconteceu. Mas está vindo um tempo agora, muito breve agora, que isso vai entrar em ação. Então, teremos todo o controle de todas as coisas na terra, todo o domínio se torna para o homem. O homem perdeu a sua herança. Ele pegou um documento que ele tinha de propriedade e deu para o diabo e assinou. O Senhor Jesus veio e disse: eu vou pagar o preço que for requerido, mas vou pegar esse certificado de volta. E o preço requerido foi que um homem viesse a este mundo sem pecado nenhum e tornasse-se carne pecaminosa. Ele preencheu isto. Deus criou dentro de uma mulher. Satanás criou dentro de Eva uma perversão, certo? Deus criou dentro de Maria algo perfeito. Perversão aqui, perfeição ali. Era o mesmo corpo, carne e sangue, era a mesma coisa, mas não tinha pecado. Ele preencheu os requisitos. A semente da criação veio. E o que é que ele faz? Ele desce aqui na terra, redime a terra. Ele é uma parte redimida e redime toda a outra parte que estava perdida. E sabe o que ele faz? Ele toma tudo o que ele redimiu e devolve toda a herança que eles tinham perdido. O que você perdeu, o que nós perdemos, foi devolvido no Calvário. Isso ficou em demanda. Isso ficou em demanda por 2000 anos. Mas agora acabou. E quando é que a demanda acabou? Quando a demanda acabou, quando ele veio, Apocalipse 5, com o livro aberto, disse: eu venci. Aqui está o livro que Adão perdeu. Devolveu a nós de volta. Somos herdeiros e proprietários daquilo que Adão perdeu. E estamos entrando para o reino restaurado. Amém? Outra passagem que eu vou ler rapidinho aqui e vou encerrar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, como foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. O homem não precisava de redenção. Ele não tinha pecado. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e árvore da vida no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal. Então, você percebe que todas as árvores boas tinham levantado, tinha crescido no jardim. E a árvore da vida estava no jardim, que era Cristo, a palavra. Mas Satanás já estava ali, porque foi atirado na terra, já estava ali. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, se tornava 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro é o Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Síria.
e o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Agora, tinha um rio no jardim do Éden, e desse saía 4 braços. Se você pegar no sentido literal da palavra, é um rio, é o Éden e assim por diante. Mas se você vê que sai 4 rios, então Deus estava no simbolismo, na simbologia, mostrando que estes rios não eram meramente ali para somente irrigar e banhar a terra. Não vou entrar mais dentro desse assunto, porque o meu tempo está terminado aqui nessa noite. Mas quero dizer que, primeiro, você encontra Cristo na justificação, na santificação, no batismo do Espírito Santo, e o último estágio seu é ressurreição, é vida eterna, é a transformação de corpo. Nós vemos que Deus trabalha com a natureza todas as vezes que você vai ver, o 7, o 3, o 7 e o 3. Mas quando chega no quarto, você encontra ressurreição. Encontra o quarto homem, na fornalha na Babilônia, Lázaro ressuscitado no 4º dia. E Jesus ressuscitou no 3º dia. E no final daquele dia, ele se revelou a toda a sua igreja. Agora, o livro de Gênesis é simbólico tanto quanto é o livro de Apocalipse. Agora, Deus não ia contar a história de 4 rios aqui, meramente para preencher o papel. Esses 4 rios estão dentro da história. Se nós entrássemos em Daniel agora, encontrar o verdadeiro sentido dele, se nós entrássemos no Eufrates, tem o verdadeiro sentido dele, e assim por diante. Mas, para terminar, estes rios faz parte exatamente do Éden, não do Éden hoje destruído, mas do Éden restaurado. E se você for lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar novamente esse rio aqui, fluindo águas cristalinas. Está falando da palavra que viria e irrigaria a terra de novo, e a semente brotaria, e tudo seria restaurado no tempo do fim. Entenderam? Tudo seria restaurado no tempo do fim, como foi o Éden antes do pecado, agora a restauração no milênio. Por isso que ele fala desses rios que irrigavam a terra, e esses rios têm restaurado toda a palavra de volta para nós. Deus abençoe em nome do Senhor.